Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei horários que os senhores estarão vendo esse trabalho, mas eu venho até vocês para apresentar um trabalho de Hugo Lovisolo, que tem o título como Hegemonia e Legitimidade na Ciência do Esporte. Foi pedido esse trabalho do professor Dalberto Luiz de Santo, da Universidade Estadual de Londrina, e os discentes que vão estar apresentando esse trabalho serão eu, Eric Trindade Miranda, e Gilberto Júnior, da turma 1000 de Educação Física e Licenciatura. Bom, agora a gente vai fazer uma breve biografia de Hugo Lovisolo. Ele possui graduação em Sociologia, mestrado em Antropologia Social, doutorado em Antropologia Social, pós-doutorado em Ciências do Esporte e atualmente é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. As principais linhas de pesquisa desse autor é a comunicação e jornalismo esportivo, cultura, educação e desenvolvimento local. Esse é o título do trabalho que a gente vai estar apresentando. Agora eu vou dar uma breve introdução sobre o que o texto fala. Bom, ele vai tratar de dois campos de problemas que são abordados para discussões: a questão da hegemonia e o problema da legitimidade. Agora eu vou explicar um pouco sobre a hegemonia e a legitimidade. A hegemonia, ela refere-se às dificuldades ou impossibilidades de construção de uma identidade disciplinar. A hegemonia seria uma disciplina que não tem uma identidade disciplinar. A legitimidade, ela implica várias questões derivadas ou vinculadas da regulamentação legal da vida profissional, reconhecimento social e cultura das profissões, que envolve os esportes e a educação física. Os profissionais de educação física reproduzem, então essa parte da legitimidade seria que os profissionais de educação física, eles não reproduzem incessantemente os outros, que acabam não sendo reconhecidos socialmente. E pensando desse modo, qualquer pessoa poderá exercer a sua função, afinal, qualquer pessoa é capaz de apenas reproduzir. A legitimidade, portanto, nos leva ao campo da intervenção profissional. Então a legitimidade seria você ser reconhecido no campo social também. Seria a pessoa reconhecer que você está naquela área e que papel você desempenha nela na sociedade. Eu falo um pouco agora sobre as tensões universitárias que aqui interessam. A função do docente na universidade seria de auxiliar os que estão mais lentos no desenvolvimento do saber para alcançar o saber também. Então seria auxiliar essa pessoa que está com desenvolvimento mais atrasado para ela ter esse saber também. Na universidade que vivemos, as coisas são diferentes. Entre os objetivos dela estão produção de conhecimento, enfatizando a pesquisa, formação de pesquisadores, formação das elites políticas, empresariais e culturais, igualação de oportunidades sociais, formação profissional, contribuição para o desenvolvimento econômico e social, produção, conservação e distribuição de cultura e produção e distribuição de tecnologias, entre outros. A universidade moderna está a serviço do Estado e do mercado de trabalho. Então, o Estado e o mercado de trabalho têm grande influência hoje na universidade. O que concretamente estaríamos fazendo, então, é formar pessoas para que sejam docentes que atuam em um campo educacional ou realizem pesquisa. Esse seria o foco da educação física. Então, portanto, seria formar no campo educacional uma pessoa para realizar ou pessoas para que realizem pesquisa. Existem tendências que se destacam nos objetivos da universidade, como a formação docente, a formação profissional e a pesquisa, que são campos diferentes que causam grandes discussões entre os autores, essa questão de ser uma área docente, ou ser uma formação profissional, ou ser uma área de pesquisa. Agora, sobre as ocupações, tornam-se profissões. A procura da legitimação, as universidades reforçam a formação de profissionais para o mercado de trabalho. Com isso, muitas ocupações acabam se tornando profissões. Então, a ocupação de uma pessoa de algum tipo de área, ela acaba vindo para a universidade e se tornando uma área da universidade. E vai se tornando, portanto, uma profissão que vai entrar no mercado de trabalho. A ciência significa formular teorias ou modelos que expliquem como funcionam os mecanismos. Exemplo, durante muito tempo, senhoras bem intencionadas ocuparam-se de realizar ações para os pobres,
fazendo caridade ou assistências sociais. Suas ações foram racionalizadas, cientificadas e tecniquizadas na profissão de assistente social ou trabalhador social, cuja formação e titulação passou a ser de responsabilidade da universidade. Então, esse aqui é um exemplo do que eu falei aqui anteriormente, que seria uma ocupação que é de fora da universidade, como foi o exemplo dessa senhora que fazia ações sociais. Essa ocupação que é de fora da universidade acaba vindo para a universidade e se tornando um campo da universidade. Quando a universidade torna ocupações em profissões, assume a formação de ocupações mais racionais, mais técnicas, menos informal. Então, portanto, essas ocupações acabam se tornando, quando vão para a universidade, acabam se tornando ocupações mais racionais, mais técnicas e menos informais. Uma ação e ocupação espontânea, portanto, torna-se profissão, demanda currículos e regulamentações oficiais para seu exercício. Então, a partir do momento que essa ocupação torna-se uma profissão, ela vai demandar de currículos, vai procurar legitimações legais para trabalhos nessa área e para seu exercício. Portanto, ela vai procurar a legalidade e através disso também vai vir a sua identidade, que seria uma questão social também. As pessoas com esse tipo de formação pressionam órgãos públicos competentes para a regulamentação legal de seu campo de atuação, mostrando para a sociedade que quando surgem problemas que são de sua área, podem recorrer a eles. Então, portanto, surgiu a ocupação, lá no exemplo, que é a ocupação da ação social da senhora, se tornou um campo da universidade. Então, quando surgisse um problema social, as pessoas recorreriam a essa ocupação que se tornou profissão, que é a parte da ação social. Agora um pouco sobre as necessidades da hegemonia, se é mito ou realidade. Os profissionais procuram se igualar em prestígio científico às áreas científicas naturalmente construídas como física, química, fisiologia, sociologia ou fisiologia. Então, os profissionais eles tentam se igualar a essas grandes áreas científicas que são a fisiologia, a química, a física, a sociologia e a filosofia. Existem, como a educação física, existem grandes debates de autores, discussões sobre essa parte da identidade da educação física, se a terminologia do nome educação física é certo, surgem até em outros textos, autores, a parte de mudar o termo da educação física para o movimento humano. E a educação física ela fica perdida no meio disso. Ela não tem uma área específica como a física, a química, a fisiologia, a sociologia ou a fisiologia. Os profissionais começam a declarar que seu campo seria multidisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar. Então eles começam a declarar que os campos deles seriam esses, portanto, já que não são esses principais que seriam os naturalmente construídos. A questão de hegemonia está ligada com a questão da identidade. Sem objeto e sem ciência própria, não estaremos em um pé de igualdade com as demais ciências, não alcançando autonomia e esclarecimento. Então, portanto, sem essa ciência própria, que seriam essas naturais, sem um campo específico de conhecimento, não seria alcançada a autonomia, não teria um esclarecimento dessa tal disciplina. Legitimidade, castigo ou sonho. Para sentir-se menos ou mais reconhecido, é necessário possuir algum padrão comparativo. Nessa estrutura de comparações, é mais ou menos compreensível que os profissionais de educação física pensem que os outros profissionais são mais respeitados, mais ouvidos, mais levados a sério. Então tem esse pensamento em torno do profissional de educação física, fazendo comparações com outras disciplinas que são física, matemática, assim, com esse grau de comparação com outras disciplinas, que seriam eles mais ouvidos, mais levados a sério. Pensam que a sociedade acredita que quem estuda educação física ou é um esportista ou é alguém que não tem cabeça para estudar outra coisa. Essas observações podem estar adequadas às representações sociais. Então, muitas pessoas têm essa visão, também porque por conta da educação física não ter esse campo específico, como a física e a matemática e outros.
e acabam tendo essas concepções da educação sobre a educação física. Conclusão. Agora, para mudar essa concepção, o único caminho, de modo geral, é o trabalho de qualidade. Não há outra solução senão essa, pois o que o legitima é sua profissão. E essa sendo feita de modo justo, correto e com competência, não há razões para não mudar o cenário e torná-la mais reconhecido. Então, portanto, através de um trabalho esforçado, buscando seus direitos, buscando legitimar essa disciplina, é através desses esforços que a educação física teria mais legitimidade, teria um maior prestígio também na sociedade.